Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, o nome do vídeo, Débora e Leia, profetas, né? Profecias e profetadas. Nós vamos ler aqui a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 9, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez. Versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, suplicando, fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome. Para sempre os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel. Aí segue mais adiante, né? Amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus. Eu até estava lutando ali, né? Perguntando para Deus o que achava, o que era condizente falar, né? Para não haver contrariedade, certo? Mas eu vou ler outra palavra aqui, só um pouquinho aí. Então já achei aqui a mensagem. E diz assim, ó, no livro de Daniel, capítulo 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Amados irmãos, é uma palavra assim bem forte, né? Tanto uma como a outra, a confirmação do reino sobre, ali no caso, Salomão, né? Só poderia vir se ele permanecesse na presença de Deus, tá? E aqui Daniel fala claramente que Daniel fez uma oração, Daniel se colocou 21 dias de oração e Deus enviou seu anjo para responder à oração de Daniel, e Deus enviou esse anjo por causa das palavras de Daniel. Daniel foi tão humilde que ele confessou os pecados dos pais, ele confessou o pecado de anteriormente, para então entrar no santuário na oração, né? Ele viu a necessidade de confessar os pecados dos pais. Amados irmãos, falando sobre profetada e profecia, eu vi vários vídeos sobre profecia, eu falei em profetada, eu disse profetada porque assim, ó, tem pessoas que não sabem discernir o que não é profecia. Profecia se discerne espiritualmente de profetada, né? Profetada é aquilo que não se cumpre. Profetada, muitas vezes a pessoa está irado, está revoltado, tá entendendo? E está na carne, né? Não está na direção do Espírito Santo. Agora, profecia é diferente. Profecia se cumpre, tá? Bom, o que eu quero falar sobre profecia, havendo vários profetas, pessoas de Deus, que entregaram profecia tanto para Débora como para Leia, eu quero colocar uma questão assim bem radical quanto à profecia nesta palavra aqui, por exemplo, Daniel. Daniel foi um homem que ele confessou os pecados dele para alcançar a misericórdia de Deus, né? E Deus, Daniel foi assim, ó, ele colocou essa questão da oração porque ele viu que estava acontecendo várias coisas e ele queria entender o porquê que essa luta grande vinha na vida dele, tá? Então, só que Daniel, ele agradou tanto a Deus que a luta que ele estava passando não era para aqueles dias ali, não era o porquê da situação que ele estava passando, não. Aquele estava passando era porque mais tarde, aquele mistério que Deus estava para revelar para ele, então ele passou uma luta, né? Passou uma adversidade muito grande, mas Deus revelou para ele
o que aconteceria mais tarde. Tanto é que foi um profeta grande, certo? Profetizou até as profecias de Apocalipse, tá? É um caso à parte. O outro caso do Salomão, Deus, conhecendo o coração de Salomão, já avisou ele de imediato: olha, Salomão, se tu permanecer nos mandamentos e estatutos do Senhor, tá? Eu vou confirmar esse trono para sempre. Então, Deus falou com Salomão claramente o que deveria fazer. Por isso que eu acho muito interessante a profecia. A profecia, ela edifica, ela exorta, ela consola, né? Tem 3 áreas da profecia. Sendo que quando a pessoa recebe uma profecia, as outras pessoas ficam analisando a profecia e eles ficam calados, porque é uma situação que ninguém pode interferir na profecia. Quem entendeu, né? Quem está entendendo pode rever as profecias. Vocês podem ver que ninguém pode interferir uma profecia. Uma vez falada a profecia diretamente de Deus, tá? Deus, ele prepara para que aquela pessoa ouça a profecia de Deus. Então, uma vez que a pessoa ouviu a profecia de Deus, ela foi falada, Deus deu a ordem, saiu a ordem de Deus, ninguém mais pode intervir. Como assim? Não, está escrito na Bíblia. Está escrito lá, ó. Operando eu, quem impedirá? Isaías, né? Então, não existe interferência, nem mesmo a minha oração vai mudar o plano de Deus em favor de uma pessoa, porque Deus já falou, Deus deu o tempo para aquela pessoa e já falou que ele vai fazer. Né? Então, eu ouvi várias profecias aí sobre a questão de Débora, Leia, né? Que a minha oração, ela não vai a mudar nada. O que Deus falou, falou, vai se cumprir. Mais cedo ou mais tarde, vai se cumprir na vida daquela pessoa, né? Então, o que a pessoa deve fazer? Se é você, ou se é Débora, se é Leia, não importa a pessoa. Você recebeu uma profecia, você tem que tomar uma atitude, você tem que tomar uma direção de Deus, né, começar a alinhar, né, para Deus trabalhar na tua vida. É o que o Salomão recebeu ali, a profecia. Ele recebeu uma palavra diretamente de Deus, né, e começou a andar nos caminhos do Senhor. Amém? Então a profecia, não adianta eu orar por fulano, beltrano lá que tá em pecado, fulano lá precisa se consertar diante de Deus. É ele e Deus, é ela e Deus, né? Isso aí não vai, a minha oração, eu vou orar em vão. Eu vou orar em vão, né? Então, essa parte da profecia é muito tremenda, por isso que a igreja, ela tem que ter profeta, né? Tem que ter os mistérios de Deus, tem que ter profeta, né? Uma época, não vou dizer qual é o homem que já faleceu, né? Não vou dizer quem é ele, mas ele era um homem que passou numa cidade, né? Ele passou na cidade de Porto Alegre, e ele era um homem muito dotado dos dons do Espírito Santo. Ele falava muito sobre profecia, certo? E ele dizia que ele amava o Espírito Santo e que reverenciava o Espírito Santo e que ele tinha os homens de Deus ao lado dele, que ele orava e Deus falava em profecia, Deus confirmava, Deus fazia coisas tremendas, né? E ele via acontecer. Por quê? Porque era um homem santificado, cria em profecia e ele dava lugar a Deus. Agora tem pessoas que não creem em profecia. Depois a vida está toda enrolada e está recebendo oração de um, de outro, milhares de oração, e centenas e dezenas e não sei o que de oração. Mas acontece o seguinte, nós temos que entender o seguinte, que a profecia, uma vez que Deus falou, Deus falou. Deus usou um profeta, está falado. Tem uma passagem na Bíblia bem clara que tinha um profeta só, certo? Tinha 400 profetas, mas era um só que era profeta de Deus. Prevaleceu a profecia na boca daquele homem, os outros tudo era mentira. Tá entendendo?
Então nós não devemos se iludir com, meu benzinho, meu amorzinho lá, né? Porque, ou vamos dizer assim, ó, meu benzinho é uma palavra de lisonja, entendeu? Um amor de pessoa, entendeu? Lisonja. Não, não, vamos esquecer essas coisas, entendeu? Vamos ver o que Deus quer de nós. Vamos esquecer essas lisonjas, essas coisas assim, isso aí só serve para exaltar o nosso coração, para deixar a gente com grandeza, com vanglória, com vaidade. Esse vestido, se uma irmã vier dizer para ti assim, esse vestido tá tão bonito em ti, você ficou uma rainha, você ficou uma princesa. Obrigado, irmã, Deus te abençoe. Dizer pro pastor lá o sapato, ou um paletó, irmão, você parece aí, nem o Bolsonaro tem um terno que nem o seu. Vocês estão entendendo? Então essas coisas vão deixar de lado. Sabemos que Deus é o maior, que Deus deve ser glorificado, Deus deve ser exaltado. Toda palavra que não edifica, meus irmãos, vão tirar fora, né? Eu admiro, assim, pessoas com coragem de falar no YouTube, falar sobre recados de Deus, profecia, como também Deus já me deu algumas, né? Eu admiro muito, porque não é fácil, a pessoa passa uma luta tremenda antes de entregar alguma coisa. Ele luta com os seus pensamentos e o que o povo vai dizer. Só que nós estamos nos últimos dias, meus irmãos. Nós não podemos se apegar a dinheiro, nós não podemos se apegar a patrimônio, nós não podemos se apegar ao nosso trabalho, nós temos que ter uma visão espiritual direcionada para Deus. Em breve Jesus vai voltar. Se não crermos em profecia, como será? Como vai ser a nossa vida se nós não dermos crédito à profecia? Profetada é diferente, profetada é na carne. Quem tem o Espírito de Deus vai discernir quando não é profecia, quando é uma coisa inventada, uma coisa carnal, uma coisa da mente. Mas para isso nós temos que estar em santificação, né? Eu admiro o combate que tem sobre as pessoas da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Tem muitos que combatem usos e costumes, sendo que existe 3 doutrinas. A doutrina do corpo, a da alma e do espírito. Pode estudar na Bíblia, você vai ver. Você vai descobrir, entendeu? Isso aí é espiritual. É santificação. Corpo, alma e espírito, né? Mas para nós chegarmos lá, corpo, alma e espírito, primeiramente começa pelo corpo. O missionário fez uma coisa muito certa. Já de início, no corpo, na alma e no espírito, a santificação. Sem essa santificação, ninguém verá o Senhor. E os dons servem para a edificação da igreja. Profecia edifica a igreja. Então, pessoas já receberam profecia, Deus está usando vasos em profecia, alertando a igreja, não só da Deus e Amor, Assembleia de Deus e várias outras igrejas. Vários homens de Deus têm entregado várias profecias acerca da vinda do Senhor Jesus, acerca da santificação. Tem um pastor aí, não me lembro o nome dele, Assembleia de Deus. O irmão prega até sobre bigode. Meu Deus, o homem está certo, entendeu? É um profeta, é um homem de Deus, pregando direto sobre jejum, sobre oração, sobre santificação no corpo. Coisas que há um tempo atrás não se ouvia falar. Então, nós estamos para a reta final, nós estamos indo para a reta final. Então, querendo ou não querendo, as profecias de Deus irão se cumprir, tá? Não adianta eu orar pelo fulano Beltrano se ele receber uma profecia para ele se arrepender, para ele largar o pecado, por exemplo. Não adianta eu orar por ele. É ele que tem que tomar decisão, é ela que tem que tomar decisão. Amém, irmão? Amém, irmãs? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, certo? E se você quiser ajudar o canal, procure aí o Pix, o número da conta. Estaremos enviando para a África do Sul, para as crianças, tá bom?
Tem crianças necessitadas, precisando de alimento. Que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.